A gente vai falar hoje sobre fratura de fêmur, né? O que, que o cuidador deve e o que ele não deve fazer no pós-operatório. Então, olha só, esse desenho aí vocês conseguem visualizar bem o corpo de uma pessoa. Então, essa parte que está amarela é o osso que chama fêmur. Ele vai lá no joelho até lá em cima, no que a gente chama de bacia. Ele vai lá na pelve, que é o nome correto, ok? Para vocês poderem visualizar bem. Então, é sobre esse osso que a gente vai falar. É sobre essa estrutura que muitos idosos caem e quebram esse osso. Erlane, mas ele é tão grande, ele é grosso, né? Então, mas é um dos ossos que mais quebram devido à osteoporose. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, ok? Se tiverem alguma dúvida, pode ir colocando que depois eu vou respondendo para vocês, tá bom? Eita, que me deu vontade de tossir. Esse osso aí, o fêmur, é o osso da coxa e é o maior osso que a gente tem no corpo, né? É o local onde o membro se articula lá na bacia, que a gente chama de pelve, né? No quadril, até a região do joelho, né? E essa região, ela tem muitas fraturas. Por que que pode acontecer muitas fraturas? Quando o paciente é jovem, que tem um impacto muito grande, normalmente por acidente, pode acontecer de quebrar, acidentes de carro, tá? Ou quando tem o idoso, né, cai de queda da sua própria altura mesmo, né? Ele tá andando e ele tropeça e ele cai. E aí acontece a fratura. É uma das fraturas mais comuns nos idosos, tá? Porque esses ossos estão fracos, estão com osteoporose, né? E então esse paciente tem uma facilidade maior para ter essa quebra. Aqui, ó, tem um desenho para vocês de um osso saudável e de um osso com osteoporose. Olha a diferença. Um osso, ele tem uma densidade maior, ele é mais firme. E o outro já tem um monte de buraco. Essa parte que tá marronzinha aí é um monte de buraco que tá vago. Então, esse osso vai ficando muito poroso. Então, vai ficando muito fácil de quebrar ele. É como se fosse... Sabe aquela pedra pómez? É como se fosse uma pedra pómez. A pedra pómez não tem um monte de buraquinho, né? Aqueles buraquinhos é como se fosse aquilo nos nossos ossos, né? E aí isso pode causar, sim, uma lesão, porque tá mais fraco essa região. E aí, ó, aqui tem um desenho, né, para vocês conseguirem visualizar bem o que é essa fratura. A pelve, que é o nosso quadril, né? Lá atrás tem essa região triangular, a gente chama de sacro, tá? Não é saco, não. Sacro. E isso vai estar ligado lá na sua coluna, né? Então, isso está lá atrás. Nessa bacia, por que chama bacia? Porque as pessoas chamam de bacia, porque parece mesmo uma bacia, tá vendo? A nossa pelve, aí o osso vem e articula aí nessa região. Quando ele articula nessa região, ele permite um movimento. E aí você consegue andar sem nenhum problema. Do lado tem uma radiografia para vocês poderem visualizar bem. E eu coloquei a metade, né, do corpo e depois coloquei o corpo inteiro para vocês conseguirem visualizar bem na radiografia, para vocês entenderem a estrutura. Se alguém tiver alguma dúvida, me fala. E essa fratura de fêmur, ela pode ser dividida anatomicamente em algumas partes. Por exemplo, fez uma fratura na cabeça do fêmur, é nessa região aí em cima, ó, que está vermelha. Fez uma fratura no colo do fêmur. Essa fratura do colo é nessa região que está mais azulada aí. É como se fosse uma região um pouquinho menor. E fez uma fratura na região trocantérica. O que é essa região trocantérica? Essa proeminência óssea lá em cima do verde é o trocânter. Tem um trocânter maior e menor. E a parte lá de baixo é a fratura na região subtrocanteriana, que é na parte inferior.
Então, a fratura pode ser nessas regiões, e a partir do momento que fez a fratura, vai resolver o que vai fazer, qual é o tipo de cirurgia, qual é o tipo de procedimento que vai se fazer, ok? E quais são os sintomas? Quando a pessoa cai, normalmente ela grita, às vezes acontece um estalo mesmo, sabe? Faz uma batida e você ouve o osso quebrar, tá? E aí a pessoa não consegue sustentar o próprio peso, né? Ela não consegue andar mais, ela sente dor na região, principalmente na região da virilha, tá? E sente um encurtamento, né, para a rotação da perna. Então, isso normalmente acontece após alguma queda, algum momento de um impacto muito grande, ok? Já teve história, isso é mais raro, né? De paciente fazer essa fratura sentando. Estava tão fraco o osso do fêmur dele que ele sentou num lugar que era mais baixo e sentou com muito impacto, era duro essa região, e aí ele fez uma fratura sentando. Mas aí a osteoporose dele já devia estar no limite alto, né? E como que vai se fazer o diagnóstico disso? Esse diagnóstico se faz no hospital, né? O médico vai fazer radiografia, tomografia para ver onde quebrou, da forma que quebrou, para fazer a cirurgia, né? O tratamento normalmente é cirúrgico, tá? Isso porque os riscos do paciente ficar deitado, acamado, para tentar ver se calcifica é muito pior, porque pode causar úlcera de decúbito, né? Os problemas respiratórios por ficar acamado, mais a perda de musculatura, não vale a pena. Então é melhor fazer a cirurgia, que já vai colocar lá o osso no lugar certo, né? Vai fazer o tipo de procedimento necessário, e aí o paciente vai ficar ali, vai calcificar mais rápido, vai evitar todos os problemas que podem acontecer com essa cirurgia, tá? E qual é o tipo de cirurgia? Esse tipo de cirurgia vai variar muito. Eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês, ó. Existe uma que coloca uma haste, coloca pino, parafuso, que é a que está do lado esquerdo de vocês. E existe uma outra que você coloca uma prótese. Então, tira aquele osso que quebrou, que normalmente essa prótese é que quando faz a cirurgia da cabeça do fêmur, quebrou a cabeça do fêmur. Então, tira essa cabeça de fêmur, fixa uma haste, tá vendo? Aonde tá mais esbranquiçado, a região mais esbranquiçada, é a região que colocou a prótese. Então, essa prótese vai lá dentro do osso, então vai lá, pega literalmente uma furadeira, fura lá dentro do osso, coloca o cimento, né, para cimentar isso, para conseguir colocar essa prótese lá novamente, e aí ela passa a ser a articulação daquela pessoa, ok? Erlane, essa cirurgia tem risco? Gente, aprende uma coisa, toda cirurgia tem risco, independente de qual for. Eu vou fazer uma retirada de uma pinta. Eu vou fazer um procedimento super simples. Toda cirurgia tem risco. Pode ser uma coisa simples, você vai tomar uma anestesia, essa anestesia pode te fazer mal, e aí você ter uma insuficiência cardíaca e morrer. O paciente fez uma cirurgia, um procedimento super simples, teve infecção hospitalar. Então, assim, toda cirurgia impõe risco, tem risco nela, ok? Então, é importante vocês saberem disso. Que vai operar, eu sempre falo o seguinte, quando o médico fala que é para operar, pergunta para 2, 3, se for possível, né? Para ver se todos concordam que a cirurgia é melhor. Porque tem médico que tudo eles falam que é para operar e às vezes nem é necessário operar, entendeu? Com tratamento conservador, com fisioterapia, pode ajudar e não precisa de operar. Então, eu sempre falo isso, porque toda cirurgia impõe riscos. Então, é importante que a gente fique atento, fique alerta para saber realmente, eu vou ter que operar. Quer ver uma cirurgia que muitas pessoas optam que não é a melhor opção? Cirurgia de coluna. Ainda não existe uma cirurgia de coluna que seja extremamente eficiente. Então, assim, muitas pessoas fazem a cirurgia, sente um alívio momentâneo e depois sente muito incômodo. Então, assim, sempre que for operar, veja se realmente é necessário, né? Então, ó, continuando. E quais são as complicações dessa cirurgia, né? É muito importante a gente falar
das complicações. Por quê? Muitas pessoas falam, né, da cirurgia, falam de fazer a cirurgia, mas não falam das complicações que podem acontecer, né? E quais são as maiores complicações? A ausência, né, do suprimento de sangue na cabeça do fêmur, que leva à não calcificação dessa fratura. Então, para calcificar isso, a gente precisa sim de muito sangue. E essa é uma região que não passa muito sangue. Então, por isso que é melhor a gente mesmo fazer a cirurgia, entendeu? Na fratura intertrocanteriana, que é aquela que é mais baixa, essas complicações raramente acontecem, porém, as falhas de fixação e a artrite secundária pode estar presente. Então, assim, quando acontece mais para baixo, a circulação ali é bem melhor, mas pode ter falha na fixação daquele ferro que eu mostrei para vocês. E as fraturas que não são operadas em até 48 horas apresentam aumento da mortalidade, em virtude das complicações clínicas, né, que podem acontecer com a pessoa acamada. E, infelizmente, acreditem, muitos idosos ficam acamados, esperando a cirurgia, esperando uma prótese. E eu já fiquei sabendo, né, de paciente que já ficou mais de mês esperando uma prótese em cima de uma cama e não tendo o que fazer, né? Então, assim, infelizmente, isso é uma coisa que acontece nos dias atuais, né? E como que é o período pós-cirúrgico, né? A pessoa caiu, fez o procedimento, né, da cirurgia, fez a cirurgia e como que é depois? E aí eu quero falar uma coisa com vocês que eu não falei, que eu acho que vale a pena, é o seguinte: se a pessoa caiu, você viu que ela não consegue levantar, chama o SAMU. Por quê? Às vezes você, no intuito de ajudar, você quer pegar essa pessoa, levantar, você pode fazer uma outra lesão ou piorar a situação. Então, deixa essa pessoa deitada, chama o SAMU para que ele venha e socorra e coloque na maca da melhor maneira possível, tá? Porque se você, às vezes, tenta salvar, você pode estar atrapalhando. Então, você viu que caiu, que quebrou, chama o SAMU, que vai ser a melhor opção para aquela pessoa, ok? E aí a pessoa foi lá, operou, terminou a cirurgia. O que vai acontecer? A cirurgia pode ser de duas formas, né? A osteossíntese, que é a placa, o pino, o parafuso que vai colocar, ou a artroplastia. E eu gosto de falar esses nomes para vocês irem tendo intimidade com isso, porque se seu paciente operar, você não vai estar ali bobo sem entender o que está acontecendo. E a artroplastia é a prótese, é aquele desenho que eu mostrei para vocês. Então, ali não vai ter mais o osso da pessoa, na articulação vai estar a prótese fazendo movimento, tá? E aí, o paciente fez a cirurgia, ele já é encorajado a sair da cama logo no dia seguinte. Isso vai variar um pouquinho, né, de paciente para paciente, mas de uma forma geral, o fisioterapeuta lá no hospital tenta colocar esse paciente já para andar. É claro, tá, que tem pessoas que vai estar com mais dor, mais incômodo, a gente tem que respeitar, né, respeitar o peso da pessoa, mas assim, é válido saber que o paciente pode sim acabar a cirurgia e no dia seguinte já está andando. Existem pacientes novos, né, que fazem essa cirurgia e saem andando do hospital, tá? O paciente vai deixar o hospital mais ou menos entre 3 e 4 dias, né, usando muleta ou andadores ou cadeira de rodas, vai depender da idade, né? No caso de paciente que fez artroplastia, que fez a prótese total do quadril, ele pode usar uma tala de posicionamento, que eu vou mostrar para você, porque esse paciente não pode cruzar a perna. Então, ele tem que manter a perna reta, na direção do ombro. Então, essa perna tem que ficar reta. Eu vou mostrar uma foto para vocês, tá? E existem médicos que pedem para esse paciente usar a meia, né, de alta compressão, meia elástica, para evitar a trombose. Dão aquelas injeções também na barriga para evitar trombose, tá? E exercícios que podem ser feitos também na fisioterapia.
O que que o fisioterapeuta vai fazer no dia a dia, tá? Ele vai fazer aparelhos para tirar a dor, tá? Então, se o paciente está com dor, ele vai tentar tirar a dor, ele vai te aconselhar, de repente, colocar gelo, se o paciente se der bem com gelo, ou bolsa de água morna, ou bolsa de ervas, fazer o fortalecimento muscular, fazer a manutenção do ganho e amplitude do arco de movimento. O que que é isso? Se a perna está parada, ele não está conseguindo mexer ela, esse fisioterapeuta vai começar a trabalhar isso, tá? Fortalecer essa musculatura, porque quanto mais acamado o sujeito fica, mais músculo ele perde, né? O nosso colega aí que teve AVC comentou com a gente que da fraqueza, né, que faz ele sentir dor quando ele levanta. Por quê? Porque a musculatura enfraqueceu. E aí tem que estimular essa musculatura novamente. E o treino da marcha. O que que é a marcha? É o caminhar, né? Você andando, o nome que se dá para caminhada é marcha, né? Na área médica, né? E agora prestem atenção, atenção, cuidadores, é muito importante essa dica e vocês têm que estar muito atento. O paciente operou principalmente o que coloca prótese, tá? Principalmente. Mas entre sim ou não, não deixa. O paciente que fez a cirurgia, ele tem que estar com a perna alinhada. Então, essa perna ela não pode ficar fazendo movimentos de abrir e fechar. Eu vou mostrar uma foto para vocês. Por quê? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Espera aí, rapidinho, deixa eu voltar lá. Aqui, ó. Se vocês pararem para observar, olha só, essa imagem que está aqui à sua esquerda mostra que tem uma placa, uns parafusos enfiados, não é? Aí aqui está mostrando de outra forma a fotografia, né? Isso está lá dentro da cabeça do fêmur do sujeito, ó. E aí, essa daqui, a fixação dela é mais estável. Só que essa do outro lado, que é a artroplastia total, que coloca o quê? Tira aquele osso fora, joga fora, coloca ali uma prótese que vai servir, né, fazer a função daquele osso. Essa prótese, ela pode luxar. O que que é isso? Sair do lugar. Então, por isso que essa perna tem que ser colocada reta na direção do corpo. Mas, Erlane, na hora que ele for levantar, como é que a gente faz? Na hora que você for levantar, você vai levando a perna dele, acompanhando o corpo dele, entendeu? Vamos voltar lá onde a gente estava. Opa! Aqui, ó. Atenção, cuidadores, né? O cuidado com a manutenção do alinhamento dessa articulação, que eu falei com vocês, né? Para contribuir para o sucesso da cirurgia. Infelizmente, acontece muito do médico fazer tudo certinho, todo o procedimento certo, e a pessoa, né, o cuidador familiar ou o cuidador profissional, por não saber disso, desse alinhamento, ele faz com que o paciente luxe essa articulação. Essa luxação acontece normalmente nos primeiros 15 dias pós-operatórios, tá? Então, tem que ter maior cuidado nesse momento, tá? Na maioria dos casos, não há restrição de atividade pela amplitude de movimentos, né? Só tem que ter cuidado com a abdução. O que é a abdução? É o que está abrindo, tá? E a adução, que é o que está fechando. Eu vou mostrar isso para vocês na foto, porque aqui vai ficar complicado para eu explicar. O uso de elevação do vaso sanitário pode ser útil para evitar a flexão excessiva. Então, existem vasos que são muito baixos e é ruim para o paciente. Então, ó, tá aí para vocês poderem visualizar. Eu coloquei aqui embaixo o desenho, tá vendo? De um vaso com essa possibilidade de elevação. Então, pode ser uma opção, tá? Quando deitado sobre o lado não operado, o paciente deve utilizar um espaçador entre as pernas, como, por exemplo, travesseiros e almofadas. Eu vou mostrar para vocês a foto aqui, ó. Essa foto, faz um print dela, que ela é muito importante, tá? Atenção, cuidadores.
Tudo que tá aqui não pode ser feito. Então, ó, repara a moça, ela tá cruzando a perna. Pode cruzar a perna? Não pode. Ali onde tá a faixa seria a perna que tá lesionada, tá? Só para vocês terem noção. Então, essa perna não pode ser cruzada, tá? Repara, sentada, a moça tá sentada com a perna cruzada. Pode cruzar a perna? Não, essa perna tem que ficar o quê? Alinhada. No meio, a moça está sentada jogando o corpo para frente. Quando a moça faz isso, ela faz um movimento da bacia que não ajuda a cirurgia. Então, pode ficar sentado, mas sentado ereto, né? Na posição normal. Lá do lado, e isso é uma coisa que tende a acontecer, esse pé no pós-operatório, ele tende a cair para dentro ou para fora. Normalmente ele cai para dentro e você deve colocar um travesseiro para estabilizar, para ele ficar direitinho para cima, ok? Isso é uma posição desse pezinho aqui, é uma posição, uma postura viciosa que acontece. Então é muito importante que a gente se preocupe em estar deixando esse pé o mais reto possível, tá? E aí, ó, aqui é o que vocês devem fazer. Então, o paciente está deitado, quando a gente dorme, a gente esquece, né, do que tem que ser feito. Às vezes o paciente é lúcido, é orientado, mas esquece. Então, o que eu falo com vocês? Deitou o paciente, tenta colocar ali, ó, ou um travesseiro, ou um rolinho, porque aí vai ter alguma coisa ali incomodando para ele não colocar essa perna para dentro. Essa perna não precisa de ficar aberta, tá, gente? Ela vai ficar alinhada com os ombros. Então, assim, não precisa de ficar com a perna aberta. É só ter um alinhamento das pernas para não ter nenhum problema, tá bom? Esse aqui é uma outra opção que você pode comprar, tá? Esse triângulo, que você coloca esse espaçador. Esse tem a função exatamente disso, tá vendo? Tá até preso na perna da pessoa. E a posição dos andadores. Aí eu quis colocar isso aqui que eu achei muito importante, porque eu vejo muito paciente usando o andador totalmente errado. Então, assim, eu queria colocar isso aqui para vocês poderem visualizar a forma correta de usar esse andador. O andador, a mão da pessoa, nessa foto aqui nem tá me parecendo que tá tão correto, mas pode ser pela angulação da foto. Aqui, ó, na foto que tá preta e branca, dá para vocês visualizarem bem. A mão da pessoa tem que estar na direção do quadril dela. Nem mais alto, nem mais baixo. Essa é a posição que vai deixar ele numa posição correta, com a coluna reta. Repara que ele está com a coluna reta. E na hora de andar, Irlane, com esse andador, como que anda com o andador? Tá vendo a faixa da perna dela? Mostra que essa perna tá doente. Então, a perna doente vai junto com o andador. Então, a pessoa vai com o andador e dá o passo com a perna doente. Então, quando a perna doente for dar o passo junto com o andador, você vai diminuir o impacto nessa perna, ok? Então, fica a dica aí para vocês. E a posição da muleta, né? Existe a muleta que é axilar e existe a muleta canadense. Como que a gente vai colocar essa muleta? A axilar vai colocar na altura da axila e tá tudo certo. E a muleta canadense? Igualzinho o andador, ó, vai ficar na altura do quadril, tá vendo? E aí, como que anda também com essa muleta, Erlane? Da mesma forma, gente, vai a perna lesionada e a muleta junto. Vai a perna lesionada e a muleta junto. A muleta faz o papel dessa perna, ok? E qual é a prevenção? Como que a gente pode ter o cuidado, né? Para não ter o perigo mesmo de cair, de machucar. E aí existem algumas dicas que eu falo que guarde isso como se fosse uma relíquia, que é a parte mais importante da aula, não é saber cuidar da lesão, e sim como prevenir, né? Isso é o mais importante, porque se não machucar, melhor ainda, né? E aí tem algumas coisas que são importantes no dia a dia que as pessoas não tomam cuidado. Por exemplo, devem sempre utilizar calçados adequados, né? Os idosos usam chinelo de enfiar o pé, usam chinelo de hospital, aquele chinelo de pano que é super perigoso.
Então, ele deve usar um sapato que fique firme no pé dele, que ele sinta firmeza, com solado antiderrapante, né? Retirar todos os tapetes de casa. Elaine, mas eu gosto de tapete, não deve usar, tá? Tapete dentro de casa não deve existir, só deve existir tapete onde? Lá no banheiro, aqueles tapetes antiderrapantes, tapetes bons, tá? Que tem uns que dizem ser antiderrapante e não são. Então, assim, lá dentro do banheiro, de repente, se o banheiro for muito grande, coloca do lado de fora, mas esses tapetes devem ficar no banheiro. Nada de colocar tapete na casa inteira, porque o paciente pode embolar o pé ali e, infelizmente, cair. Se preocupar de colocar aquelas barras de proteção, corrimão, né, onde tem corredores e escadas, para ajudar os idosos no dia a dia, para eles terem mais firmeza, segurança para tomar o banho ou para andar dentro de casa. Controlar a osteoporose através de consultas médicas regulares. Em muitos casos, a reposição de cálcio e vitamina D são necessários. E tomar sol é também muito importante. E aí eu quero falar com vocês o seguinte: quando eu falo com vocês tomar sol, muitos falam assim comigo. Mas, Elaine, tomar sol, meu paciente tem pavor de tomar sol, ele não gosta, é muito branquinho. Gente, se tomar sol para vitamina D, você não precisa de ficar lá, tipo, sem roupa, de biquíni para tomar sol, não precisa disso. Você vai pegar esse idoso, vai colocar na beiradinha da janela, por exemplo, que bate o sol, e aí você deixa as pernas dele tomando sol, ou deixa o braço, ou deixa as costas dele tomando sol. Uma parte do corpo tomando sol já é o suficiente, já tá legal, entendeu? Então, assim, o idoso, tem idoso que gosta, se ele gosta, pode deixar ele exposto ao sol. Esse sol, Erlane, posso passar o protetor solar? Se você passa o protetor solar, você não consegue ter o benefício da vitamina que vem lá do sol, né, da vitamina D. Então, assim, não adianta. A gente precisa de tomar o raio mesmo, e de preferência um horário mais forte desse sol. O idoso é mais difícil a gente fazer isso, né? Mas é muito importante a gente colocar o idoso para tomar sol. Não tem problema, se só vai bater na canela dele, no pé dele, já tá valendo, tá? E assim, muitos idosos, às vezes os familiares não sabem, mas muito da prostração dos idosos, do desânimo dos idosos, vem da falta de vitamina D. Então, tem idosos que têm que tomar injeção, né, para fazer essa reposição, faz vários meses para tentar regular isso, e tomando o sol vai estar ajudando, tem a vitamina D que você toma também, remédio, né, o cálcio, mas assim, é muito importante a gente saber que é necessário tomar o sol para ajudar, é necessário, de repente, fazer a suplementação de cálcio, de vitamina D, o médico que vai orientar isso, né? A gente não pode fazer por conta própria, mas o sol não é importante só para poder o idoso sair para dar uma voltinha. É importante também para essa parte de vitamina que, a partir do sol, ele consegue ter grandes benefícios, né? Tem um vídeo, eu vou ver se eu posto amanhã para vocês, que fala da vitamina D. Vou ver se eu posto esse vídeo para vocês amanhã no grupo, que aí vocês vão poder ver, né, e lembrar mais um pouquinho.